Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos numa terça-feira, dia 22 de junho. Está hoje um dia bem ensolarado, um dia bem gostoso, apesar de hoje ser inverno, né? E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre a estação inverno. E na estação inverno, o que lembra nós? Frio, né? O que nós temos que fazer no inverno, ó? Se agasalhar, ficar bem quentinho, para o que? Não ficar doente, não ficar passando frio, não é mesmo? Então, é sobre isso que nós vamos falar. O mês de inverno começou no sábado, dia 20 agora, nesse sábado, e ele vai até o dia 22 de setembro, ele vai ficar alguns meses com a gente. Cada estação do ano fica 3 meses com a gente. Eu sei que vocês são pequenos para entender isso, mas a Pro precisa passar, tá bom? Então, o que acontece? Durante esse tempo do inverno, nós sentimos muito frio. Por quê? A temperatura, ela vai baixando. Quanto menor a temperatura, mais frio nós vamos sentindo, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a estação de inverno, mas também vamos ver o que ocorre na natureza até chegar à estação do inverno. Porque a natureza, ela sofre transformações ao longo do ano, não é isso que a Pro falou para vocês durante a aula? Então, como ela sofre transformações, o que acontece? Até chegar ao inverno, ela já passou por muita coisa. Então, vamos começar a mostrar para vocês. Hoje a aula é sobre inverno e quais são as mudanças na natureza com o inverno, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos observar, nós vamos começar por uma estação primavera. Vamos começar da primavera até chegar ao inverno. Por quê? Da primavera ao inverno se passam por todas as estações do ano. Tá? Então, vamos começar a primeira estação sobre a primavera. E a primavera, ela é o quê? A estação das flores. Olha só, as flores ficam abertas, olha como que tudo fica mais verde. Olha só, eu trouxe uma flor para vocês verem como que fica na primavera. As cores ficam bonitas, as flores se abrem, não é mesmo? Tudo fica muito mais bonito na primavera. É o mês que as plantas e flores ficam mais felizes. E como que é a sensação térmica? Como que é a sensação que nós sentimos? É um tempo muito agradável, tá? A gente sente mais calor do que frio. E porque nós acabamos de sair do inverno e estamos entrando para o calor. Então, a primavera é uma mistura de um pouquinho de frio e iniciando o calor, tá bom? É isso que é a primavera, mas é uma estação muito colorida. Muito verde, muitas cores, muitas plantas, as borboletas aparecem na primavera, os pássaros, eles adoram a primavera, porque os pássaros gostam do quê? Os pássaros gostam de flores, de verde, né? Então, assim, uma estação muito bonita. E depois da primavera vem uma estação de, ó, calor. Qual é a estação do calor? Verão. Verão é a estação do calor. E como que a natureza fica? Olha só, a professora não trouxe um pouco, trouxe muito, um ramo. Olha como a natureza fica. A natureza fica verde, é o momento das frutas também aparecer, né? Tem algumas frutas que também nascem bastante no verão, tá? Principalmente no interior de São Paulo. Então, é o momento que as árvores e a natureza ficam assim, ó, verdes também. Não tem tanta flor como a primavera, porque nem todas as flores resistem ao calor muito forte. Então, às vezes, o que acontece com as flores no calor? Olha só o que acontece, elas vão murchando. Olha aqui, ó. Elas vão se apagando, vão murchando. Por quê? O calor é muito, muito forte. E aí, elas não resistem, tá? E aí, depois do verão,
que é uma temperatura muito quente, o que aparece? Outono. O outono é uma estação bem gostosa, mas é uma estação que já tá começando a mudar a temperatura de vocês, tá? A Terra começa, o nosso país, né? Melhor dizendo, não é a Terra. O nosso país, ele começa a passar por um processo que as folhas começam a cair. E como que ficam as folhas? Olha como ficam as folhas no inverno, ó. Elas ficam secas, meio alaranjadas, para o quê? Para elas caírem. Elas caem, começam a cair das árvores. Começam a cair porque ela está saindo do calor, que é onde as árvores ficam bem bonitas, né? E ela começa a fazer o quê? Cair. As folhas das árvores, elas começam a ficar secas, secas, secas. E aí, o que acontece? Vem o processo do outono. O outono, nós já começamos a sentir um pouco de frio também, tá? E aí, quando cai todas as folhas das árvores, que é o processo de todo o outono, e o outono também é o que? É o mês das frutas. É, o mês da fruta, o mês do outono. Muitas frutas gostosas gostam dessa estação, né? O pêssego é uma fruta muito gostosa, que gosta bastante do outono, tá bom? E é o mês das frutas e das folhas secas. E aí entra a nossa estação do ano depois de outono, que é o inverno, que é agora o nosso mês do frio. Muito, muito frio. E como que fica as árvores e a natureza? Olha só, como fica as árvores e a natureza. Olha os galhos secos, porque o outono levou todas as folhas secas e as árvores chegaram e ficaram assim, só os galhos secos. Tá vendo? Estão vendo como fica? Os galhos secos, as folhas já caíram. Não é um mês em que as frutas estão... Tem algumas frutas que gostam do inverno, mas a maioria não. Então, é assim, é uma época do ano da gente ficar mais quietinho, né? Se cobrir mais, cuidar mais da nossa saúde, porque ainda mais agora, né? Infelizmente tem esse vírus que está aí circulando, né, pelo nosso país, e é o momento da gente cuidar mais ainda. Não andar descalço, não ficar sem blusa. Quando a mamãe pedir para colocar o chinelo, é para colocar o chinelo. Quando colocar o sapato, é para colocar o sapato. Não é bom tomar nada gelado nessa época. E se ficar dodói? Se ficar dodói, precisa tomar os remédios, precisa ter calma, paciência para fazer o tratamento, escutar a mamãe, escutar o papai, tá? Tudo isso para quê? Para a gente não ficar doente, ainda mais agora nesse vírus, pensou? A gente pegar esse vírus, né? Ainda mais nessa época do ano, que é uma época muito difícil, que a maioria das pessoas ficam doentes, porque o frio, se a gente não se cuidar, ele prejudica a nossa saúde. E o que é não se cuidar? Ficar exposto ao frio, como a Pro falou, ficar descalço, não querer colocar a blusa, não querer se agasalhar, não querer ficar de meia. Tudo isso vai fazer o quê? No inverno a gente ficar doente. E a gente ficando doente, a gente vai ter que ir pro hospital, né? Infelizmente isso acontece. Então vamos escutar o papai, vamos escutar a mamãe, vamos prestar bastante atenção no que eles falam, porque é muito importante, tá bom? Então é isso, a aula de hoje é sobre a estação do inverno e como chegamos na estação do inverno e como a natureza fica até a transformação da natureza até chegar ao período do inverno, tá bom? Gostaram da aula de hoje? Então beleza. Agora vocês podem fazer o quê? Pesquisar na casa de vocês imagens das cidades juntos com a família de vocês, dos lugares que representam a estação do inverno, tá bom? Beleza? Beijo, tenha uma ótima tarde.
Obrigada.